A gente boa da Simone, dá aula para vocês. Então, pessoal, estou gravando a aula. Gente boa demais. Vamos lá. O governo está fazendo muitas coisas ruins. Concordo. Fazendo, né? Fazendo. Eu tenho problema para escrever, mas o meu teclado que é ruim. Não. Eu sou ruim, mas eu sou professora de física, né? Eu tenho uma justificativa para não escrever tão corretamente assim. Mas tento escrever corretamente. Pessoal, eu estou com o meu whiteboard aqui atualizado, então eu estou meio perdida nele. O último exemplo que eu fiz para vocês, estou mais tranquila, já fiz faculdade, olha aí. Faculdade nada, começa o ano que vem, tá? Já estou até matriculada, viu, Júlio? Na faculdade o ano que vem, tá? Ano que vem começa o meu primeiro semestre de novo, ó, que coisa boa. Né? Ano que vem estou eu lá, na facul de novo. Sério? Eu me matriculei na faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O ano que vem eu começo um curso de arquitetura. Olha que beleza. Olha lá, né? Ó, top, né, Isa? Também acho. Espero que eu consiga concluir o curso. Então, vamos lá, pessoal. O último exemplo que eu passei para vocês era mais ou menos igual esse que está aqui na luzinha, que eu estou compartilhando. É mais ou menos igual a esse. Olha aí, como assim, Júlio? Eu vou fazer projetos lá para Cutuca, de arquitetura. Próximo Campinas Decor eu vou estar lá. Não vou não, gente. Ainda não. Então, acho que o último exemplo que eu fiz com vocês foi parecido com esse. Vamos lá, vou apagar aqui minha luzinha. Eu não consigo mais apagar tudo de uma vez. Mudou aqui esse esquema de whiteboard aqui. Não sei como funciona mais, estou aprendendo de novo, tá? Mexer com isso aqui. Então, um pouquinho de paciência comigo aqui na aula. Vamos lá? Vou começar com os bloquinhos. Já vimos tração, então eu vou para uma situação onde eu vou misturar coisas, tá? Eu estava conversando com o Tibério agora há pouco, né? Sobre o assunto que a gente está vendo, inclusive. Vou estocar papel, sim, pode deixar. Para fazer um monte de projetos com papel. Vamos lá. Estou indo para a seguinte situação. Presta atenção aqui no que eu vou fazer agora, tá? Para vocês não se atrapalharem depois, ok? Imaginem que eu tenho uma superfície perfeitamente lisa. Desenhem aí no caderno de vocês isso aqui, ó. Uma superfície perfeitamente lisa. Nessa superfície perfeitamente lisa, coloca um bloquinho lá em cima. Desenhem uma superfície perfeitamente lisa no caderno. Põe um bloquinho lá em cima. Perfeitamente lisa significa sem atrito. Forças existentes nesse bloquinho que eu coloquei sobre essa superfície perfeitamente lisa. Peso na vertical para baixo. Reação do peso lá no centrinho da Terra. Tá bom? Força normal para cima. Quem aplica força normal é a superfície, né? A superfície está aplicando a força normal. Reação da força normal. Minha mesa está lá na Terra. Reação da força normal está na mesa. E não tem mais nenhuma força atuando nesse bloquinho, ok? Mais nenhuma. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar na ponta dessa mesa um artefato com uma roldana. Vou pegar um fio, vou prender um fio no bloquinho, vou fazer esse fio passar pela roldana e na outra ponta do fio eu vou colocar um outro bloquinho. Olha que bonitinho que ficou. Pergunto a vocês. Quando eu penduro o outro bloquinho, vou chamar o de cima da mesa de A e o que eu pendurei de B.
vai ter movimento ou isso vai ficar parado? O que vocês acham que vai acontecer? Fica parado? Fica em movimento? Depende. Ó, o Júlio já colocou lá depende da massa. O José Fernando já afirmou, vai ter movimento. A Isa, depende da massa. Pessoal, tô com o José Fernando. Vai ter movimento. Independente da massa, tá? Por que eu digo independente da massa? Igual o José Fernando disse para nós ali, né? Não ter atrito significa que eu não vou ter nenhuma força oposta ao movimento do ar, tá? Que forças que eu tenho no ar por enquanto? Normal e peso. A partir do momento que eu coloquei uma corda e pendurei um bloquinho do outro lado, se não tem atrito, não tem nada que vai anular a força que a corda vai fazer para puxar ele. Então, o fato de não ter atrito aqui sobre a mesa faz com que eu possa pendurar qualquer corpo B aqui, e esse corpo B vai conseguir puxar o corpo A. Eu posso colocar aqui em cima 1 tonelada, 1.000 quilogramas, e colocar aqui embaixo 0,1 grama. Isso vai entrar em movimento. Posso pôr um elefante aqui em cima e pendurar uma formiga. Isso vai ter movimento, tá? A situação onde isso poderia estar parado seria a situação que envolvesse um atrito com a superfície. Isso é, atrito é aquele caso que minha superfície tem irregularidades. Aí a superfície interfere no movimento. E aí eu vou ter que tomar cuidado com o corpo que eu estou pendurando, tá? Como nós estamos no comecinho do assunto e não tem atrito, então não depende da massa do A e nem do B. Vou colocar números para vocês verem, ó. Vou pôr que a massa do A é de 80 quilos. E vou pôr que a massa do B é 20. O B tem menos massa do que o A. Vocês poderiam pensar assim, se o B tem menos massa, o B não vai conseguir puxar o A. Vai sim. Gravidade 10. E eu quero saber a força de tração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é imaginar um movimento. Lembram-se disso? Eu sigo algumas etapas. Como pode ser esse movimento? Esse movimento só vai poder ser da seguinte forma. O B descendo, ó, ficou até outra palavra, obedecendo, né? Então, o movimento do B é para baixo, o B vai descer. Essa é uma possibilidade, né? E assim que o B descer, ele puxa o A. Só que ele puxa o A na horizontal para a direita. Esse é o sentido do movimento, nesse arranjo experimental que eu fiz, tá? Tenho as massas, tá aqui, ó, massa. E eu sei que a massa do B é menor. Depois que eu desenhei o sentido do movimento, o que eu costumo fazer? Desenhar as forças. Algumas eu já desenhei. Normal e peso no A já estão desenhadas. Agora eu vou desenhar as outras. Tá faltando força aí, né? O B tem massa, o B tem peso na vertical para baixo. Reação do peso do B tá lá na terra. O B não tem normal. O B está suspenso por um fio. O que está suspendendo o B e fazendo com que o B não tenha uma queda livre é o fio. Então, o fio está aplicando uma força de tração no bloquinho B para cima, tá? O B puxa o fio para baixo, o fio puxa o A. Então, o A tem uma força de tração para a direita. O que puxa o A é o fio, que está do lado direito. Por que a tração no B está para cima? A tração no B está para cima porque o B é um objeto que está pendurado. Se eu cortar o fio, se eu tirar
esse fio daqui, o B está em queda livre, tá bom? Aí o B despenca, e aí não tem tração no A. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ligando o A com o B através de um fio, portanto, o B está suspenso, tem tração. Não tem mais nenhuma força nessa situação, certo? O que eu faço agora? Depois que eu desenhei todas as forças, eu vou escrever força resultante igual a massa vezes aceleração. E vou escrever essa força resultante para os dois bloquinhos, para o A e para o B, de tal forma que eu vou cair num sisteminha matemático e vou resolver somando. No A, vou pôr aqui em marca-texto, tem 3 forças no A, não vou pôr pontilhado. No A, tem 3 forças, gente. Quais são as 3 forças que existem no A? Tração, vou pôr aqui em amarelo. Tem tração, força normal e força peso. Porém, o movimento do A é na horizontal. Se o movimento do A é na horizontal, a normal e o peso, eles estão aí, mas eles não vão entrar na segunda lei de Newton. Por que não? Porque não é a normal e nem é o peso que faz o bloquinho A entrar em movimento. Quem faz o bloquinho A entrar em movimento é a força de tração. Portanto, a resultante no bloquinho A é a tração. Tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Agora eu vou olhar o bloquinho B. O que acontece com o bloquinho B? O bloquinho B tem um movimento na vertical. E na vertical tem 2 forças. Peso para baixo, tração para cima. São 2 forças de mesma direção em mesmo sentido, em sentidos opostos, né? Não mesmo sentido, mesma direção, mas sentidos opostos. Porém, a maior é que está no sentido do movimento. Então, eu começo a força resultante pelo PB. Porque o PB tem que ser maior do que a tração, para o B descer. Então, PB menos tração, o sinalzinho de menos é porque eu tenho vetores de mesma direção em sentidos opostos, ou eu posso justificar esse sinalzinho de menos pelo fato da tração estar oposta ao sentido do movimento, então ela é negativa. Isso é igual à massa do B vezes a aceleração. Escrevi um sisteminha matemático com 2 equações. O que eu vou fazer com esse sisteminha matemático? Eu vou somar. Vejam, eu já não estou mais desenhando a terra, eu já não estou mais desenhando a mesa, eu já não estou desenhando o fio, eu estou indo mais rápido nos meus exercícios, porque eu estou pegando agora as partes realmente relevantes para o problema, tá? Vou somar o que está antes das igualdades, ó, isso aqui está antes da igualdade. Vamos somar. Quando a gente for somar, tem um T positivo e tem um T negativo. Se um é positivo e o outro é negativo, eles se anulam quando eu for fazer a soma. De tal forma que sobra para mim o peso do B antes da igualdade. E do outro lado, MA vezes A mais MB vezes A. Eu posso colocar a aceleração em evidência e escrever soma das massas vezes aceleração. Vejam, não entra peso do A no meu problema. O que entra é o peso do B. Então, independente da massa do A, quem puxa o conjunto é o B. Então, o B é que é responsável pelo movimento. Vai ter movimento? Vai. O B pode ter 1 grama, isso vai se movimentar. Porque é o peso dele que está puxando o conjunto. Como é que eu calculo o peso do B? É a massa do B vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual à soma das massas vezes a aceleração. A massa do B, tá aqui, ó, é 20. A aceleração da gravidade, 10. Soma das massas, 100. Vezes a aceleração, 200. Dividido por 100 é a aceleração, que vai dar 2.
Mas a minha pergunta não era a aceleração. Qual era a minha pergunta? Minha pergunta era a força de tração. Para calcular a tração, eu volto em qualquer uma das equações. Eu posso voltar na equação do A e posso voltar na equação do B. Tanto faz. Eu vou voltar na equação do A, que é mais fácil. Qual é a equação do A? Tração é igual a massa do A vezes a aceleração. A massa do A é 80, a aceleração é 2, portanto, a tração vale 160 newtons. Olha que exercício bonitinho. Não é bonitinho? Esses bloquinhos são super legais de fazer os exercícios, gente. Vocês vão curtir, tenho certeza que vocês vão curtir fazer exercícios de bloquinhos, tá? Sigam as etapas. Desenha o movimento, desenha as forças, escreve a lei de Newton de acordo com o movimento, cai no sisteminha matemático, soma, tá? Não sei por que o número 160 combina tanto com Newton, José Fernando. É piada. Você aprendeu essa piada com o Pedro ou isso é uma pergunta? Tenho até medo quando vocês colocam alguma coisa no chat. Eu nunca sei se é pergunta séria ou se é piada. Eu não sei por que 160 combina tanto com Newton. Por que combina tanto com Newton, Pedro? José. Ah, tá, questionamento. Eu não sei, combina 160 com Newton? Não sei se combina. Já fiz outro exercício que deu 160. É que eu vou escolhendo valores bonitinhos para massa, porque se eu escolho valores meio doidos, vocês vão começar a achar que é tudo muito difícil. Né? 60 combina. Você começa com valores assim aleatórios, que dá número com vírgula, dá muito trabalho fazer a conta. O que me interessa é a física do negócio, tá? E a física vai até o sisteminha matemático. Depois, montei o sisteminha matemático, aí virou matemática. A calculadora resolve pra gente. Tá? Pode ser número com vírgula, número sem vírgula, assim por diante. Vou pegar mais uma situação bonitinha para vocês, ó. Que situação bonitinha que eu vou pegar agora. Imaginem vocês que eu tenho uma mesa. E nessa mesa, eu coloquei aqui em cima dela um bloquinho A. Olha que bonitinho o bloquinho A. Do lado esquerdo e do lado direito, eu vou colocar um artefato com uma roldana. Uma de cada lado. Olha só que falta do que fazer da professora, né? A professora não tem mais o que fazer da vida. Fica inventando coisa. Vou pegar um fio roxo, vou prender no A, vou passar na roldana do lado esquerdo. E aqui do lado esquerdo, eu vou pendurar um bloquinho. Um bloquinho que eu vou chamar de B. Olha que bloquinho bem bonitinho. Vou pegar um outro fio. Lá vem o Pedro, meu Deus do céu, com as piadinhas dele. Não, Pedro, não. Não, Pedro. Depois eu olho essa piada, Pedro. No bloquinho A, eu vou colocar agora um outro fio laranja do lado direito. Vai passar pela roldana. E nesse fio laranja, eu vou pendurar do outro lado um bloquinho C. Olha o problema que eu estou arrumando para vocês. Tem uma mesa sem atrito, tá, gente? Sem atrito. E eu pergunto a vocês se isso está em movimento, ou se isso está parado, ou se isso depende de alguma coisa. Piada do Pedro. O que você não respondeu quando bateram na porta do banheiro? Tangente. Ai, Pedro. Poupe-nos, Pedro. Conta pro Romeu, vamos lá. Isso aí você vai contar lá pro Romeu agora. E aí, pessoal? Minha pergunta. Vou repetir minha pergunta. A Luara diz que está em movimento. O José diz que o C está puxando tudo. Será? Luara, o que faz você concluir que está tudo em movimento? José, por que você acha que o C que está puxando? O Júlio está dizendo assim, ó, depende da massa do B e do C. Será que o Júlio é que está certo? A Luara disse que depende só da massa do C, ó lá.
Será que depende só da massa do C, Luara? Temos 4 opções aí no chat, ó. Tá em movimento, segundo a Luara. Depois, o José disse que o bloquinho C tá puxando o conjunto. Aí o Júlio disse que depende da massa do B e do C. E a Luara tá dizendo que tá em movimento porque ela achava que o C estava puxando, né? Depende da massa do C, para a Luara. Na verdade, eu tô com o Júlio aí, ó. Depende da massa do B e do C. Porque se não tiver atrito no A, se a massa do B e do C forem iguais, isso está em equilíbrio. Ninguém puxa ninguém. Para que isso esteja em movimento, a massa do B e do C tem que ter valores diferentes. Vou fazer uma sacanagem aqui para vocês verem que não depende da massa do A. Eu vou supor valores, tá? Vou supor a massa do A 80. Vou supor a massa do B 15. E vou supor a massa do C 5. Gravidade 10. Vejam, a massa do A, ela é bem maior do que a massa do B e do C juntos, tá? E mesmo assim, isso vai estar em movimento. Por que isso vai estar em movimento? Isso vai estar em movimento porque o movimento depende dos corpos que estão pendurados. Se o B e o C tiverem massas iguais, isso pode estar em equilíbrio. Agora, se tiver atrito, a coisa muda, tá? Estou em situação sem atrito. Olhando para os valores da massa do B e do C, deixa eu ler aqui o que o Júlio colocou. Prof, com que faz uma superfície totalmente lisa? Júlio, eu tenho algumas opções para fazer uma superfície totalmente lisa. Então, você imagina que existe atrito. Atrito é irregularidade. É irregularidade do chão, mais a irregularidade da base do meu bloquinho. São duas irregularidades. Para diminuir o atrito, eu tenho uma opção, que é preencher essas irregularidades. E aí eu posso preencher a irregularidade passando uma cera, que a cera entra nessas irregularidades, deixando a irregularidade menos relevante, vamos dizer assim. Posso passar cera em cima, posso passar cera embaixo, fazer uma camada com cera. Poderia fazer uma camada com água, né? Por isso que em alguns lugares que você vai, tem plaquinhas escrito que tem água no chão, para tomar cuidado, que o chão está molhado. Por quê? Porque a água, ela preenche as irregularidades. Então, um carro, ele derrapa na chuva. Por que ele derrapa na chuva? Porque o asfalto fica molhado. Asfalto molhado significa que eu tenho menos irregularidade do pneu com o chão, tá? E aí o atrito está menor. Essas são algumas maneiras. Outra maneira seria se você fizesse o que a gente faz em laboratório de física, que é o seguinte: a gente coloca um dispositivo no corpo que a gente vai analisar, né? Que dispositivo que a gente coloca? A gente fala que é um pocket de ar. Você já deve ter brincado disso em algum shopping, não sei se você já foi em um shopping, que tem uma mesa cheia de buraquinhos, né? E essa mesa cheia de buraquinhos, ela tem um sistema que joga ar aqui embaixo, e aí você vai pegar um disco, uma pecinha, e você coloca aqui em cima. E aí você tem um negocinho que você segura, mais ou menos assim, e você usa para bater nessa pecinha para acertar um gol. Tá? Isso é muito legal, né? Isso, o ar que se forma aqui por causa da mesa, a mesa forma assim, aqui está a mesa, aí forma uma camada de ar aqui em cima, que tenta suspender o disco para diminuir o atrito. E aí o disco desliza facinho. Quando acaba a ficha, né? Que acaba o seu tempo de uso da mesa, que não tem mais o ar,
Quando você coloca aquele disco lá em cima, ele não desliza nem a pau. Você tenta jogar ele, ele não vai, ele não vai. Aí eles enceram a mesa, tá? Para deixar a mesa mais lisa, e usam aqueles buraquinhos de ar para diminuir o atrito. Então, essas são algumas maneiras que a gente tem de diminuir o atrito, tá? Mas nem sempre é bom a gente diminuir o atrito, tá certo? O atrito é importante para nós. Sem atrito, a gente não anda, nem a pé e nem de carro, tá? O atrito é importantíssimo. Então, vamos olhar para essa situação imaginando o seguinte: olhando apenas a massa do B e do C. A massa do A, ela não vai me ajudar muito na resolução do exercício. Como a massa do B é maior, a gente escorregaria, José, sem dúvida alguma. Você nunca tomou um escorregão ali num chão molhado? Se você está com o pé molhado e o chão é um piso liso, úmido, você escorrega facinho. Você vai empurrar o chão para trás, o chão não te empurra para frente, ação e reação. Por que que a gente anda? A gente anda porque a gente empurra o chão para trás. Isso é uma ação. Empurra o chão para trás, o chão me empurra para frente. Ação e reação. Tá? Se eu tenho que empurrar o chão para trás e não tem atrito, eu caio. Básico. Tá? O chão não empurra sozinho, não. O chão não faz isso sozinho. Ele empurra a gente quando a gente empurra ele. Tá? Desenhando o sentido do movimento. Isso aqui vai ter um movimento, certo? Para onde vai ser o movimento? O movimento do B vai ser para baixo, porque o B tem maior massa. Quando o B for para baixo, o que o B vai fazer? O B vai puxar o A. O A vai para a esquerda. E quando o A for para a esquerda, o A puxa o fio puxa o C. Olha aí. Cada um está tendo um movimento diferente. O B tem um movimento para baixo, puxa o fio vermelho puxa o A para a esquerda, só que o A vai puxar um fio. E o fio que o A vai puxar vai fazer com que o B tenha um movimento para cima. O B puxa o fio puxa o A puxa o fio puxa o C. Ok? Tudo bem, José Fernando, com esse sentido do movimento? Tá. Agora vamos desenhar todas as forças. O fio vermelho, eu vou chamar de fio 1. Vou dar um nome para ele, ó. Ele é o fio 1. O fio laranja, eu vou chamar de fio 2. São fios diferentes, ok? Eu quero saber, vou dar a gravidade aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber quanto vale a tração do fio vermelho e quanto vale a tração do fio azul. Então, presta atenção. Desenhei o sentido do movimento. Agora eu vou desenhar as forças. Os 3 bloquinhos têm massa. Portanto, os 3 bloquinhos têm peso. E o peso é sempre na vertical, para baixo. Então, tem peso no B, tem peso no A, tem peso no C. Os 3 têm peso. Reação do peso lá no centro da Terra. Então, tá lá a reação do peso do A, tá a reação do peso do B, tá a reação do peso do C. Tem reação, tá na Terra. Mas a Terra não está entrando no exercício. No A, tem força normal para cima. Por que que no A tem força normal para cima? Porque o A está em cima da mesa. Então, no A, tem força normal. No B, não tem força normal. Mas na parte de cima do B, tem um fio que está suspendendo o B. O que suspende o B nessa posição é o fio, portanto, o fio exerce uma força de tração sobre o B, que eu estou chamando de tração 1. O B, queira ou não queira, está pendurado no fio. O fio não deixa o B em queda livre. Tá? No bloquinho C, em cima dele, tem um fio, suspendendo ele também.
E esse fio, além de pendurar o C, vai puxar ele para cima. Só que o fio que está na parte de cima do C é o fio laranja. E o fio laranja eu chamei de fio 2. Portanto, essa tração eu vou chamar de T2. No A, tem um fio do lado esquerdo. Então, tem tração para o lado esquerdo. Onde tem fio, tem tração. Então, tem fio do lado esquerdo do A? Tem tração do lado esquerdo do A. Qual tração que está do lado esquerdo? É o fio vermelho. O fio vermelho eu chamei de fio 1. Então, tem a tração 1. Ah, mas tem fio do lado direito do A também. Afinal, o A não está escorregando livre simplesmente por causa do B. Tem alguém tentando impedir o movimento dele. É o fio 2. Então, eu tenho uma tração 2 do lado direito. Tem duas trações no A. Por que eu tenho duas trações? Porque eu tenho dois fios. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Onde tem fio, tem tração. Se eu tenho um corpo, o fio está na parte de baixo, tem tração para baixo. Se eu tenho um corpo, o fio está na parte de cima, tem tração para cima. Se o fio está do lado direito, tem tração para a direita. Se o fio está do lado esquerdo, tem tração para a esquerda. Onde tem fio, tem tração. Todas têm o mesmo valor? Não. Cada fio tem uma tração diferente. Poderia chamar, ao invés de fio 1, de fio AB. É o fio que liga o A com o B. Ao invés de fio 2, eu poderia chamar de fio AC. É o fio que liga A com C. Tá? Eu chamei de 1 e 2, que aí eu dei nome para os fios e para a roldana, sem ficar usando tantas letrinhas. Depois que eu desenhei todas as forças, qual é o meu próximo passo? Escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Quantas vezes eu vou escrever essa lei? Eu vou escrever 3 vezes. Eu vou escrever para o A, eu vou escrever para o B e eu vou escrever para o C. Olha o bloquinho A. No bloquinho A, tá aqui embaixo, ó. Desenhei ele de novo. Eu tenho normal para cima. Eu tenho peso para baixo. Eu tenho tração 1 na esquerda. Eu tenho tração 2 para a direita. Eu vou desligar o microfone um minutinho para pedir para o meu filho pegar o cachorro. Então, para vocês não escutarem ele gritar com o meu filho, eu vou desligar, tá? Só um minutinho. Pronto, já gritei com o meu filho. Ele já vai vir pegar o cachorrinho. Então, olha, no bloquinho A, tem essas 4 forças. O que eu preciso lembrar em relação ao bloquinho A? Olhem para o bloquinho A e vocês vão ver o seguinte no bloquinho A. Tem 4 forças. Porém, o movimento do A, ele é um movimento na horizontal. Ok? Portanto, a normal e o peso do A não vão entrar nessa lei de Newton, quando eu for escrever a força resultante para o A. Quem entra? O T1 e o T2. Ah, vai ser T1 menos T2 ou T2 menos T1? Eu preciso olhar o sentido do movimento. Como o movimento ocorre para a esquerda, o T1 tem que ser maior. Então, no A, eu vou ficar com tração 1 menos tração 2 igual a massa do A vezes a aceleração. Por que menos tração 2? Porque a tração 2 ela é oposta à tração 1. Tração 2 aponta para a direita. O movimento é para a esquerda. A tração 2 é oposta ao movimento. Escrevi a força resultante do A. Agora eu vou olhar a força resultante no B. Vamos olhar aqui o B. O que está acontecendo no bloquinho B? O bloquinho B tem um movimento na vertical. Na vertical tem 2 forças. Então, o movimento dele é vertical para baixo. Se as 2 forças estão na direção do movimento, as 2 são importantes. Não vou anular nenhuma. Mas eu tenho que saber se é PA menos T1 ou T1 menos PA, porque são vetores de sentidos opostos.
O que me diz se é PA menos T1 ou T1 menos PA? O movimento. Como o B vai ter um movimento para baixo, o peso dele tem que ser maior do que a força que a corda faz. Então, eu fico com peso do B menos tração 1 igual a massa do B vezes a aceleração. Olha no conjunto, roldana 2, bloquinho C, que está pendurado. Tem duas forças no bloquinho C. Quais são as duas forças? Peso do C e tração 2. O movimento do C é na vertical. As duas forças me interessam. Porém, qual é maior? Se o movimento é para cima, a tração 2 é maior do que o peso do B. Oi? O peso do B é PA? Não, o peso do B é PB. Ah, eu escrevi errado. Muito obrigada, Raul. Valeu. Muito obrigada, meu anjo. É PB aqui. Distração da professora. Obrigada, Raul. Na figura estava errado, pessoal. O Raul percebeu que na figura estava errado. Valeu, Raul. No bloquinho C, fica então T2, que é que está no sentido do movimento, para cima, menos PC. Por que menos PC? Porque o peso do C está no sentido oposto ao movimento. O peso do C é no sentido oposto ao T2. Então, ele é negativo. Isso é igual a massa do C vezes a aceleração. Caí num sisteminha matemático com 3 equações, que eu vou resolver somando. Quando eu for somar, antes da igualdade, vejam o que eu tenho antes da igualdade. Eu tenho um T1 positivo e um T1 negativo. Cancelo. Eu tenho um T2 negativo e eu tenho um T2 positivo. Cancelo. Tá? Sobrou o que para mim? PB positivo menos PC. Olha o sinalzinho de menos aqui na frente do PC, ó. Igual, depois da igualdade eu tenho MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Coloco o A em evidência. Isso é a soma das massas vezes a aceleração. Observem que não entrou o peso do A. Então, não depende da massa do A. A massa do A pode ser enorme, não tem atrito. Se não tem atrito, o A não interfere no exercício. Ok? Sobrou para mim PB menos PC. Então, o peso do B é maior do que o peso do C. A diferença desses dois pesos é que faz o conjunto se movimentar. Como que eu calculo o peso do B mesmo? É a massa do B vezes a gravidade. Como eu calculo o peso do C? É a massa do C vezes a gravidade. Isso é igual à soma das massas vezes a aceleração. Volta lá para os dados, que está aqui, ó, embaixo da mesa, ó, os dados aqui, ó. Vou substituir essas informações aqui do lado. Massa do B, 15. Gravidade, 10. Massa do C, 5. Gravidade, 10. Somatória das massas, eu fiz de propósito, para dar 100 de novo, vezes a aceleração. 150 menos 50. Isso aqui vai me dar 100. Que dividido por 100 vai me dar a aceleração, que é 1. 1 metro por segundo ao quadrado. Mas a minha pergunta não é a aceleração. A minha pergunta é a tração do fio vermelho e a tração do fio laranja. É quanto vale T1, quanto vale T2. Vou arrastar a luzinha, depois eu coloco tela cheia. Eu vou colocar a tela cheia, assim vocês copiam tudo vendo o que vocês estão copiando, tá? Para achar T1 e achar T2. Eu não vou poder usar a equação do A para achar o T1, tá bom? Porque a equação do A precisaria ter o T2. Então, eu vou começar usando a equação do B, ó.
PB menos T1 é igual a massa do B vezes a aceleração. Eu peguei essa equação aqui, a do B. Quanto é o peso do B? 150, que é 15 vezes 10. T1 eu não tenho. A massa do B é 15. A aceleração é 1. Portanto, 150 menos 15 vai ser o T1. E 150 menos 15, isso vai me dar 135 nêutrons. Achei T1. Agora eu vou calcular T2. Eu posso voltar na equação do A e eu posso voltar na equação do C. Eu vou voltar na equação do C. T2 menos PC é igual a massa do C vezes a aceleração. T2 eu não tenho. O peso do C é 50, porque ele é a massa vezes a aceleração da gravidade. Ele está calculado aqui, ó, 50. A massa do C é 5. A aceleração é 1. Portanto, a tração 2 vale 55 nêutrons. Vamos ver se a gente acertou. Vamos olhar para o problema. Vou pôr pequenininho aqui embaixo, ó. Meus bloquinhos, tá? Estou só fazendo um esboço aqui embaixo. Bloquinho C. O bloquinho C tem o peso para baixo. O peso do C é 50 nêutrons, porque é a massa vezes a gravidade. E para cima tem a tração 2, que vale 55 nêutrons, porque eu acabei de calcular, ó. 55 nêutrons. 55 é maior do que 50, então o C está subindo. A tração 1, que estava lá no bloquinho A, eu calculei, ela deu 135. A tração 2, que era para a direita, eu calculei, ela deu 55. 135 é maior do que 55. Portanto, o A realmente está indo para a esquerda. O peso do B é a massa dele vezes a gravidade, né? Deu 150, o peso do B. A tração que está em cima do B é a tração 1, que a gente calculou aqui, ó, 135. E 150 é maior do que 135, o que significa que o B realmente vai para baixo. Então tá tudo certinho no meu problema. Se eu não conseguir cancelar T1 e T2, no meu sisteminha matemático, eu errei o exercício. Errei, gente. Eu tenho que conseguir cancelar. Tá? Veja, é um exercício um pouquinho mais difícil, porque tem 3 bloquinhos, tem 2 fios. A física vai até o sisteminha matemático. Depois é só matemática. Substituir letras por números. Substituir o PB pelo número 150. Substituir o PC pelo número 50. Substituir o símbolo da soma das massas por 20 para descobrir o A. Depois que eu achei o A, eu volto na equação. Se eu voltar nas equações do meu sistema, eu respondo qualquer pergunta de sisteminhas com bloquinhos, gente. Qualquer pergunta que a pessoa me fizer. Se eu souber desenhar as forças, souber o sentido do movimento, qualquer pergunta. Ok? Vou diminuir um pouquinho a luzinha. Tem bastante bloquinho, né, Lelê? Se preocupa não, que depois eu coloco esse conjunto dentro de um elevador, Letícia, e ponho o elevador para subir acelerado, e pergunto quanto tempo o bloquinho C demora para chegar no piso do elevador. Você já imaginou que bonitinho, Letícia? Colocar tudo isso aí dentro de um elevador? Com um movimento retardado? Você acha? Para uma prova? Não é bacana? Lembre-se, a minha matéria é acumulativa. A professora Gláucia coloca 3 bloquinhos pendurados. A professora Gláucia coloca tudo dentro do elevador. Pior, a professora Gláucia, sabe o que ela faz? Ela coloca a mesa dentro do elevador, junto com um sisteminha, com uma roldana,
Coloca aqui um aquário, põe um peixe e pergunta o grau de miopia do peixe, gente. Sabe? Quando o elevador está subindo retardado. O que vocês estão pensando da vida? E a matéria é acumulativa, não se esqueçam disso, tá? Sempre a gente vai acrescentando coisas. Então, eu posso colocar um sisteminha para girar dentro de um elevador. Ah, você pode fazer tanta coisa, gente. Vocês não têm ideia da minha criatividade e imaginação, pessoal. Eu tenho uma imaginação tão fértil que, se vocês dão ideia para mim, na prova bimestral, Isa, cai em movimento circular, tá? Acoplamento de polias e engrenagens e leis de Newton, ok? Mas eu não vou misturar movimento circular com leis de Newton ainda, tá? Eu vou fazer isso o ano que vem só. Por enquanto, eu vou dar os conteúdinhos separados para vocês. Eu corri para explicar leis de Newton exatamente para não cair só movimento circular na prova, tá? João carregou 50 laranjas por 30 quilômetros, 10 caíram após 10 quilômetros. Quantos furos tem no telhado dele? É mais ou menos isso, José. Mais ou menos isso daí, tá? Que a gente costuma fazer, ok? Vou pôr mais uma situação aqui para vocês, para a gente analisar. Lembrando que o assunto meu encerrou em força de tração, agora só estou analisando casos, tá bom? Estou analisando todos os casos possíveis. Vou colocar uma mesa. Nessa mesa, eu estou colocando um bloquinho A. Nessa mesa, eu estou colocando um rancho com uma engrenagem. Estou colocando um fio no A, que passa nessa roldana, ligado a um bloquinho que está pendurado B. Porém, eu coloquei do lado do A, encostado nele, um bloquinho C. Olha a mistura que eu fiz agora. Eu tenho A, B e C. Vou pôr valores, só para a gente treinar continhas. Massa do A, 1. Massa do B, 1. Massa do C, 2. Aceleração da gravidade, 10. Pergunta. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto vale a tração no fio e eu quero saber com que força o A arrasta o C. Olha as perguntas, pessoal. Tração e a força com que o A arrasta o C. Não tem atrito, certo? Então, se não tem atrito, qualquer corpo que eu pendurar puxa o conjunto. Como que vai ser o movimento? O movimento vai ser estranho. O movimento é sensual, o movimento é sexy, não é isso? Não, esse aqui é um movimento estranho, tá? Movimento estranho. O B irá para baixo. Ó, o movimento do B é para baixo. Olha o José Fernando dando os comentários ali, ó. Como os bloquinhos se sentem em relação a serem puxados, arrastados, girados, amarrados? Olha, José Fernando, eu não sei como é que eles se sentem, eu não sei se eles têm sentimentos em relação ao que está acontecendo, tá? Mas suponho que eles sejam seres aí inanimados, tá? Sem sentimentos na situação. Quando o B estiver descendo, ele vai puxar o fio e o fio vai puxar o A. Então, o movimento do A é para a direita. Porém, quando o fio puxar o A, ele vai arrastar o C para a direita. Então, A e C vão se movimentar com uma aceleração para a direita, enquanto o B vai ter uma aceleração para baixo. É isso aí, começa as manifestações, José. A professora está abusando dos direitos dos bloquinhos, não é isso? Vamos desenhar todas as forças na situação.
Cuidado agora com os desenhos das forças. Eu vou ampliar a figura para poder desenhar as forças e ficar bem nítido para vocês. Ó, minha figura está grande aqui, ó, tá? Todos os bloquinhos têm massa, então todos os bloquinhos têm peso na vertical para baixo. PA, PC, PB. Todos têm peso para baixo, tá? Começa desenhando peso em todos. Reação do peso lá no centro da Terra. O A e o C estão em cima da mesa. Então, tem normal no A, tem normal no C, ok? Reação da força normal na mesa. Eu já vou aproveitar e vou riscar essas duas forças, tá? E por que que eu vou riscar essas duas forças? Porque o movimento do A e do C é na horizontal. Portanto, essas forças não interferem no movimento deles. Mas eu preciso desenhar, tá bom? O B não tem normal, porque o B não está na superfície. Mas o B está pendurado. O que significa que no B, para cima, tem a força do fio. E essa força que o fio faz se chama tração. Não tem tração no B. Tem fio do lado esquerdo, do lado direito do A. Tem tração no A. Ok? Só vou pôr tração, não vou pôr TA. Só tração. Então, tem fio em cima do B, tração no B. Tem fio do lado direito do A, tração no A. Tem mais forças ainda. Que outras forças que eu tenho aqui? Eu tenho a força do A empurrando o B. Então, vai lá no C, né? No C, não no B. Desenha um vetor, pus em verde, ó. Esse vetor que eu desenhei em verde, ele está no C. Quem que é esse vetor? É o vetor força AC. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação. Então, existe a reação, que é a força do C sobre o A. Olha para o A. O A tem 4 forças. Normal. Opa, apaguei sem querer. Deixa eu voltar aqui. O A tem 4 forças. Normal, peso, FCA e tração. Essas são as 4 forças que tem no A. No C, tem 3. Quais forças que tem no C? Vou pôr em amarelo, ó. As forças que estão no C. A força do A no C, o peso e a normal. Essas são as forças no C. E no B tem 2 forças, tá? Depois que eu desenhei todas as forças, vou diminuir minha tela. E eu vou escrever a segunda lei de Newton. Quantas vezes eu vou escrever a segunda lei de Newton? Eu vou escrever a segunda lei de Newton 3 vezes. Eu vou desenhar os bloquinhos separados, só para vocês entenderem depois as anotações do caderno de vocês, tá? No bloquinho A, tem tração para a direita, tem força de reação do C sobre o A para a esquerda. Essas são as que me interessam. Tem 2 que não vão entrar na lei de Newton, que é o peso e a normal. E elas não estão entrando porque elas são verticais e o movimento do A é horizontal. Então, a força resultante no bloquinho A vai ficar, força resultante é massa vezes aceleração, né? Vai ficar tração, porque é a corda que está puxando, menos FCA, porque o C vai atrapalhar o movimento do A, ele é contrário ao FCA, é contrário ao movimento do A. Lembra, o A está indo para a direita, tá? Porque o fio está puxando. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração. No B,
Olha para o B. Vou pôr o B aqui separado, tá? No B, que forças eu tenho? PB e T. Mas nenhuma das duas se anulam, ok? Por que nenhuma das duas se anulam? Porque o movimento do B é para baixo. O do A era para a direita, o do B é para baixo. Então, como é que fica a força resultante no B? PB menos T igual a massa do B vezes a aceleração. Agora vamos olhar para o C. Forças no bloquinho C. Na vertical, PC e normal, que não entram na lei de Newton, ali que eu vou escrever. Por que elas não vão entrar na lei de Newton que eu vou escrever? Porque o movimento é na horizontal. Mas na horizontal, um C tem uma força nele, que é a força do A arrastando ele, que é o FAC. Então, a força resultante no C ficou FAC igual a massa do C vezes a aceleração. Como é que eu vou resolver esse sisteminha matemático? Somando, como eu sempre faço, tá? Quem é que eu vou somar? As três equações. Ok? Ao somar as três equações, vejam, tem um T positivo, tem um T negativo. Some. FCA negativo, FAC positivo. É uma paração e reação. Some. Tem que sumir. Se não sumir, é porque vocês erraram alguma coisa. Sobrou uma única parte responsável pelo movimento, que é o peso do B. É o B que faz o conjunto se movimentar. Não é o A e nem o C. É o peso do B. Peso do B é igual à soma das massas vezes a aceleração. Calcula aqui no cantinho, ó. Peso do B. Quanto vale o peso do B? É a massa do B vezes a gravidade. Vai lá nos meus dados, está aqui do lado esquerdo. Massa do B, 1 kg. Aceleração da gravidade, 10. Portanto, o peso do B vai ser 10 newtons. 10 newtons. Soma das massas, vamos somar. 1 mais 2, 1 mais 1 dá 2, com mais 2, 4. Com isso, eu achei a aceleração. Uma aceleração que não deu um número inteiro. Dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas a minha pergunta não era aceleração. Tudo bem, a física acabou aqui em cima. Agora eu vou para a matemática. Achar tração e FAC. Vamos começar por FAC. Como é que eu faço para achar a força que o A faz arrastando o C? Volta na equação do C. Qual é a equação do C? FAC é igual à massa do C vezes a aceleração. Eu voltei nessa equação aqui, ó. FAC eu não tenho. A massa do C está lá no meu enunciado, é 2. A aceleração eu acabei de calcular, 2,5. Então, o FAC vai dar 5 newtons. Tá. Agora, vamos olhar outra. Eu quero tração. Posso voltar na equação do B para achar tração. Posso voltar na equação do A, se eu quiser. PB menos tração é igual a massa do B vezes a aceleração. O peso do B, ó, tá calculado aqui, ó. Ele vale 10. Tração, eu não tenho. Massa do B, 1. Aceleração, 5. 10 menos 5 é a tração. Então, a tração vai dar 5 newtons. Peraí, deixa eu ver se eu não errei nada. Massa do B, 1. Aceleração, 2,5. Errei aqui, ó. Tá vendo que tem uma coisa estranha aí? A aceleração é 2,5 e não 5. Coloquei 5 aqui em cima. Aceleração, a massa do B é 1. E a aceleração 2,5, que foi calculada. 10 menos 2,5 é a tração.
Atração, portanto, vai dar 7,5 newtons. Olha que belezura! Bonitinho, né? Sim ou não? Tira print, copia, põe no caderno. Pessoal, no e-book de vocês tem mais questõezinhas comentadas desse assunto, tá? Eu agora vou pegar a nossa lista e vou fazer um exercício com o enunciado da lista. É claro que eu não vou fazer um dos exercícios que vai ser entregue. Eu vou lá na parte de fixação, vou escolher um exercício da parte de fixação para fazer com vocês desses bloquinhos, tá? Estou diminuindo aqui minha luzinha, se precisar, daqui a pouquinho eu volto, ok? Então, arrumei ali o problema. Obrigada, viu, Júlio? Eu vou abrir aqui a lista. Deixa eu achar aqui a lista. Desculpa, eu fechei o Meet ao invés de fechar as abas abertas aqui em cima. Perdão, acontece, né, gente? Acontece com os professores mais lesados da escola. Deixa eu pegar a lista de vocês para fazer um exercício aqui da lista. Deixa eu compartilhar a tela, né? Que quando eu caio, eu acho que eu não compartilho mais a tela, eu tenho que voltar para compartilhar tela de novo, né? Não estou compartilhando, estou gravando, mas não estou compartilhando. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Pronto. A professora é muito atrapalhada, né? Fala sério. Que professora que vocês foram arrumar? Sai da sala, assim, sem mais nem menos. Vou pegar a listinha aqui. Primeiro elétron. Vamos pegar nossa lista de leis de Newton, que é para entregar, né? Daqui a alguns dias. Eu acho que está aqui. Data de entrega da lista, dia 22 de novembro. É isso? Leis de Newton. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui um exercício para fazer com vocês. Um que tenha enunciado. Ó, já dá para fazer todos, já dá para fazer a lista inteira. A lista tá facinho, ó, tem um A empurrando B, A empurrando B, empurrando C. Pessoal, tem um exercício aqui que a resposta tá errada, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar qual que é. Se é o 193. Ah, tem vários bloquinhos pendurados. Olha que bonitinho. Ah, é o 195. Eu acho que o 195 tá com a resposta errada, tá? O 195 tem que decompor a força F em Fx e Fy. E eu acho que quem resolveu o exercício para pôr a resposta aqui no livro não teve aula comigo, então não usou decomposição do vetor força. E aí achou a resposta errada. Olha que bonitinho esse 199, ó. A e B sobre uma mesa, preso com um fio e o C pendurado. Olha que belezura! Olha cada coisa linda que tem aqui, ó. A, B, C penduradinhos ali. Elevadores. Molas ainda não. Eu estou indo para o de fixação. Plano inclinado ainda não dei. Eu vou pegar aqui. Ai, tem tantos que eu gostaria de pegar. Deixa eu ver. Eu vou pegar um 100. Eu já cheguei a fazer o 118 com vocês, o 119, o 120. Já cheguei a fazer esses com vocês? Que não tem desenho? Dá uma olhadinha aí no caderno de física de vocês. Nenhum, tá? Então, eu vou fazer alguns exemplinhos sem desenho, depois eu vou para os bloquinhos, tá? Tô pegando os de fixação, que são aqueles que eu não pedi para vocês entregarem. Tô pegando aqui o 118. Eu vou ficar um minutinho sem ver o Meet de vocês, porque eu vou pôr a minha luzinha aqui do lado esquerdo, porque aí eu vou rabiscando e vocês vão vendo o enunciado aí do lado, tá bom? Aí eu queria um jeito de apagar tudo de uma vez, e eu não tô conseguindo mais fazer isso na luzinha. Antes eu apagava tudo de uma vez só, agora eu não consigo mais. Que chato isso aqui. Vou tentar subir aqui. Muito chato isso.
Não gostei dessa nova configuração dessa luzinha aqui. Então, vamos lá. Começando pelo 118, eu vou ler o enunciado e vou resolver com vocês. Só para vocês verem o que se passa, depois eu vou para os bloquinhos. Qualquer coisa, pessoal, se vocês forem perguntar, eu não estou vendo o chat, né? Vocês perceberam que eu não estou vendo o chat, porque vocês estão vendo minha tela. Abre o microfone e fala comigo, tá bom? 118. Um corpo de massa, 20 quilogramas, é acelerado, a partir do repouso, por uma força de intensidade constante. Após percorrer 200 metros, a velocidade do corpo é 30 metros por segundo. Determine a intensidade da força resultante que age sobre o corpo. Vou fazer um desenho, tá? O problema não dá o desenho, mas eu vou fazer. Eu vou imaginar uma superfície lisa, um corpo. Informações desse corpo. A massa, 20 quilos. Desenho ajuda, tá? Ele estava em repouso, tá aqui, ó, partiu do repouso. Partir do repouso significa que a velocidade inicial dele é 0. Aí existe uma força atuando sobre ele. Tem normal, tem peso? Sim, tem normal e tem peso. Mas não é a normal e o peso que vai fazer esse corpo se movimentar, tá bom? O que vai fazer esse corpo se movimentar é uma força qualquer aqui, ó, que vai estar puxando ele. Eu não sei se é para a direita, se é para a esquerda, eu estou usando a minha imaginação. Faz de conta que tem uma força puxando ele, tá? Eu não sei quanto vale essa força, mas eu sei que essa força vai arrastar ele em uma distância de 200 metros. Tá lá no enunciado, ó. Ele percorre 200 metros. Essa distância eu vou chamar de delta S, espaço percorrido, variação de espaço. De tal forma que ele vai atingir, lá no final, uma velocidade de 30 metros por segundo. É isso que está no enunciado do exercício. O problema é saber o valor dessa força F. Nossa, como é que eu vou achar essa força F? Primeira coisa, eu vou achar a aceleração. Eu tenho velocidade inicial, eu tenho velocidade final, eu tenho distância. No enunciado do exercício, não tem tempo. Portanto, eu vou usar a equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E eu vou usar essa expressão para achar a aceleração. Velocidade final, 30 ao quadrado. Velocidade inicial, 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração que eu não tenho, vezes a distância que ele percorreu, que é 200 metros. 30 ao quadrado, 900. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes A vezes 200, 400A. O zero some. Já que eu sumi com o zero ali, eu vou sumir com 2 zeros da esquerda e 2 zeros da direita. A aceleração, portanto, é 9 sobre 4. Então, eu vou dividir 9 por 4 para achar a aceleração. Se fosse 9 dividido por 2, daria 4,5. Que dividido por 2 vai dar 2,25, né? 9 dividido por 4, 2,25. 2,25 metros por segundo, ao quadrado. Essa é a aceleração. Mas ele não quer a aceleração, ele quer a força. Agora eu vou usar F igual a M vezes A. Eu não sei o F, a massa do corpo é 20, a aceleração é 2,25, 20 vezes 2,25 vai me dar 45 newtons. Olha que exercício bonitinho. Tá? Não tinha um bloquinho desenhado, nada disso. Eu que inventei aí um desenhinho para o problema. Tira print, coloca que é exemplo. Só que esse exemplo é um dos exercícios que está lá na lista, lá para frente, que não é para entregar, tá?
É um dos probleminhas de fixação. Ok? Vou fazer mais um. Vou subir aqui minha luzinha, tá? Vou subindo a luzinha. Se ela deixar eu subir, é claro. Ela não quer deixar eu subir. Minha luzinha tá de mal comigo. Deixa eu vir aqui. Tem hora que aparece uma mãozinha aí. Sei lá o que é aquela mãozinha. Aparece uma mãozinha. Subi a luzinha. Eu vou fazer o 119. Vamos olhar o que 119 diz. 119. É rapidinho para fazer esses exercícios, viu, gente? Vocês vão pegar o jeito. A força resultante que age sobre uma partícula de massa 6 kg vale 12 newtons. Então, vamos imaginar. Eu gosto sempre de imaginar a superfície, tá? Uma partícula, pode ser uma bolinha, qualquer coisa. Ele já me deu a força resultante. Vou pôr aqui na horizontal, ó. A força resultante, segundo o enunciado do exercício 119, vale 12 newtons. E essa partícula tem 6 quilogramas. Se a partícula está inicialmente em repouso, estar em repouso significa que a velocidade dela é zero, inicial. Qual será a velocidade? Então, a pergunta é velocidade. Quando t for 5 segundos, passou-se o tempo. Quanto vale o v? Por onde eu começo a resolver esse exercício? Eu vou começar achando a aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. E eu tenho a força resultante. Ela é 12. Eu também tenho a massa. A massa é 6. Com isso, eu descubro a aceleração. 12 dividido por 6 é 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Agora que eu achei a aceleração, eu vou achar a velocidade. Como? Tem tempo, então eu vou usar voat. V igual a V0 mais AT. Eu quero a velocidade final. A velocidade inicial é 0. A aceleração é 2. E o T é 5. Portanto, a velocidade final é 10 metros por segundo. Quando eu digo minha matéria é acumulativa, gente, podem acreditar que ela é acumulativa mesmo, tá? Não é porque eu estou falando que o assunto da prova é leis de Newton que não pode cair Voat, que não pode cair Torricelli, tá bom? Fique bem claro isso aí na cabecinha de vocês, tá? Vou fazer mais um desses sem desenho, certo? Vou fazer o 121. Estou pulando 120 porque são todos muito parecidos, tá, gente? 121. As velocidades de um carro de massa 1.000 quilogramas, ao passar pelos pontos A e B de uma trajetória retilínea, são iguais a 36 km por hora e 54 km por hora. Então, tem uma trajetória retilínea, tem uma posição A, tem uma posição B e tem um carro. O que eu sei desse carro? 1.000 quilogramas, 1 tonelada. Ele passou pelo A com uma velocidade de 36 km por hora, que para mim é a velocidade inicial dele. Depois ele passou pelo B com uma velocidade de 54 km por hora. Aí ele me diz, sabendo que AB vale 12,5 metros, então ele me deu a distância entre A e B, que eu vou chamar de ΔS. 12,5 metros. O que ele quer saber? Ele quer saber a força que está atuando no carro. Primeira coisa, vou voltar lá nas aulas do primeiro bimestre. Comecinho do ano. Conversão de unidade de medidas. Vou dividir esses dois números por 3,6. Por que eu vou dividir por 3,6? Porque eu preciso transformar quilômetros por hora em metros por segundo.
Eu sou obrigada a trabalhar no sistema internacional. 36 dividido por 3,6, essa continha fácil, é 10, né? 10 metros por segundo. Opa. Agora eu preciso dividir os 54 por 3,6, o que vai dar 15. 15 metros por segundo. Então, são esses valores que eu vou usar, tá? Que valores eu tenho? Velocidade inicial, 10 metros por segundo. Velocidade final, 15 metros por segundo. Deslocamento, ΔS, 12,5 metros. É um problema que não tem tempo, então eu vou usar Torricelli para achar a aceleração. Velocidade final, 15 ao quadrado. Velocidade inicial, 10 ao quadrado, porque eu converti as unidades. 2 vezes a aceleração que eu não tenho, vezes o deslocamento, que é 12,5. 15 ao quadrado, cuidado nas continhas, olha a matemática. 15 ao quadrado não é 15 vezes 2, é 15 vezes 15, que dá 225. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 12,5 vezes A vai me dar 25A. Vou subir minha luzinha. Daqui, eu tiro, então, passo 100 para o outro lado, ele passa negativo. 125 dividido por 25 vai ser a aceleração. E 125 dividido por 25 vai me dar 5. Tá, mas o problema não queria a aceleração do carro. O problema queria a força resultante. Força resultante é massa vezes a aceleração. A massa do carro é 1.000. A aceleração, acabei de calcular, é 5. Portanto, essa força resultante vai ser de 5.000 newtons. Ok. Vou puxar minha telinha aqui para a esquerda. Vou tampar um pouquinho o enunciado, para dar tempo de vocês copiarem. Eu vou fazer a chamada aqui no Meeting, enquanto vocês copiam. Isso, Isa, a lista, o Júlio já respondeu bonitinho para você, é até o 204, são só os propostos, tá? Então, enquanto vocês copiam essa luzinha, eu vou pegar a chamada. Na minha chamada, eu estou indo, por enquanto, do Breno até o Guilherme. Vou descer aqui, ó, vai sumir a luzinha de novo. Foi até o Guilherme, né? Agora eu estou indo do Guilherme até a Letícia. Agora eu estou indo da Letícia até o Vitor Henrique. E tenho aqui o Vitor Silva lá no finalzinho. Ok? Vou pegar mais alguns exemplos para vocês dos de fixação, tá? É gostosinho fazer esses exercícios. Quando a gente pega o jeito, fica uma belezura. Deixa eu ver qual que eu pego aqui. Vamos pegar o 132 de fixação. 132. Vou pegar o 132, depois eu pego algum outro aí para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Vou mudar as coisas de posição. Vou trazer isso aqui para a direita. Quero para a direita, querido. Ai, será que eu não vou conseguir trazer isso aqui para a direita? Ah, ele fica grande quando eu trago para a direita. Que coisa. Eu só queria trazer para a direita para poder jogar a luzinha para a esquerda. Ele não deixa. Chato. Então, fica aí do lado de cá mesmo. Pronto. Não posso sair da tela. Ah, vou perder tela. Ai, que chato. Vou jogar minha luzinha aqui para frente. Eu queria apagar tudo de uma vez. Eu não consigo apagar tudo de uma vez. Vamos subir essa luzinha aqui. Eu vou passar o desenho para cá. E aí eu faço o exercício só na luzinha, sem o enunciado. Vou ler o enunciado para vocês. Tá complexo aqui.
Me falta coordenação motora, me falta tanta coisa, gente. Preciso aprender, viu? 132. Vou ler o enunciado e aí eu passo a figura para lá com todas as informações, tá bom? As massas dos corpos da figura são iguais a MA, 20 kg, MB, 10 kg e MC, 30 kg. Despreze o atrito, olha lá, não tem atrito, entre as superfícies de contato. Os fios e as polias são idealizados, são ideais, então também não tem atrito. Calcule a aceleração do sistema, a tração no fio que liga A e B e a tração no fio que liga B e C. Os bloquinhos que eu estava fazendo até agora, só que agora com um enunciado. Eu tirei foto do enunciado, né? Porque eu não lembro de tudo. Ele me deu, no enunciado, massa do A como sendo 20 quilogramas. Ele me deu a massa do B como sendo 10. Me deu a massa do C como sendo 30. E me deu uma figura, tá? A figura era uma mesa, tinha um bloquinho A do lado esquerdo, o bloquinho B no meio, uma roldana, um fio ligando A e B, um fio ligando B, passando na roldana, junto com o C, que estava pendurado. Bom? A gente acha, portanto, aí a aceleração e as forças envolvidas na situação. Primeiro, para onde é o movimento? Se não tem atrito, a gente já sabe para onde é o movimento, tá? Vou pôr um movimento aqui de laranja. O C vai descer, ok? Então, o sentido do movimento do C é para baixo. O C puxa o barbante puxa o B puxa o outro barbante e o outro barbante puxa o A. Então, esse aqui é o sentido do movimento. Forças nos bloquinhos. Todos eles têm massa. Se todos eles têm massa, todos eles têm peso na vertical para baixo. Eu achei que isso aqui ia pôr uma setinha bonitinha para mim, ele não pôs. Pois. Então, eu tenho peso do A, eu tenho peso do B, eu tenho peso do C. Ok? Reação desses pesos no centro da Terra. Tem normal? Tem. Todos eles? Não. Só tem normal o A. Peraí que não está em azul. Vai um azulzinho, vai a setinha. Tem normal o A para cima. Tem normal o B para cima. Lembrando que essas duas forças não vão interferir no movimento deles, tá? Por que não vai interferir? Porque o movimento do A e do B é na horizontal. O C não tem normal. Tem um fio ligando A e B, e tem um outro fio ligando B e C. Então, tem trações aí. Vamos desenhar as forças de tração. O C tem um fio na parte de cima, então tem tração aqui em cima. Essa tração é do fio que eu estou chamando fio BC. E eu tenho tração do lado direito do B, que tem fio do lado direito. Essa tração do lado direito é a tração do fio BC. Tem fio do lado esquerdo do B, então tem tração do lado esquerdo. Essa tração eu vou chamar de tração do fio AB. O A tem tração do lado direito, que tem fio do lado direito. Onde tem fio, tem tração. Combinado? Se tem fio em cima, tem tração em cima. Se tem fio embaixo, tem tração embaixo. Se tem fio para a direita, tem tração para a direita. Se tem fio para a esquerda, tem tração para a esquerda. Onde está o fio, está a força de tração. Essa tração aqui é do fio AB. Poderia chamar de tração 1, a que liga o A e o B, e de tração 2, a que liga o B e o C.
Mas eu pus aí AB, com uma semirreta em cima, para falar que era do fio. Vamos desenhar as forças? Já desenhamos. Vamos agora para a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. No bloquinho A, embora tenha 3 forças, a única que interessa para a gente é a tração AB. Por que ela é a única que interessa para a gente? Porque a normal e o peso dele não interferem no movimento. Então, no bloquinho a força resultante vai ser tração AB. Isso é igual à massa do A vezes a aceleração. O movimento do A é para a direita. Olha o B. Normal e peso não ajudam no movimento, mas eu tenho tração BC para a direita, tração AB para a esquerda. Tem 2 trações no B. O movimento do B é para a direita. Se o movimento do B é para a direita, é porque a tração BC é maior. Então, tração BC, a tração AB está do contrário, então ela é negativa. Isso é igual à massa do B vezes a aceleração. Olha o homem vendendo abacaxi aqui no meu bairro. Vamos para o bloco C. No bloco C, eu tenho peso para baixo e tenho a tração BC para cima. Tá? Como o movimento do C é na vertical, as duas me interessam. Aqui nenhuma anulou. Maior o peso do C, que está para baixo. Tração BC está no sentido oposto ao do movimento. Isso é igual à massa do C vezes a aceleração. Caí num sisteminha matemático com 3 equações, que eu vou resolver somando. Quando eu for somar... cachorro, vem cá. Quando eu for somar, o que vai acontecer? TAB positivo, TAB negativo, cancela. Depois eu tenho TBC positivo, TBC negativo, cancela. Se não cancelar, é porque você errou alguma coisa. Sobrou o que para mim? PC. É ele que puxa o conjunto. Igual a MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Isso é, soma das massas vezes a aceleração. Quanto vale o peso do C? É a massa do C vezes a gravidade. Isso é igual à soma das massas vezes a aceleração. Vai lá no enunciado, estava lá as massas, né? Escritas. Massa do C é 30, gravidade é 10. Se eu somar todas as massas, vai dar 60 vezes A. 300 é igual a 60 vezes A. Corta um zero com um zero. 30 dividido por 6 vai dar 5. Mas o problema não queria a aceleração. Ah, queria, era o item A, né? A aceleração do conjunto. Descobriu o item A. Depois ele queria tração nos fios, que ligar A com B e B com C. Aí eu vou substituir. Vou começar aqui, ó, substituindo na expressão do a equação do bloquinho A, ela era TAB igual a MA vezes A. Não tem o TAB, ele é a pergunta. A massa do A é 20, a aceleração é 5, e 20 vezes 5 vai me dar 100. 100 o quê? 100 newtons. Agora eu vou achar outra tração. Eu vou pegar a equação do C, tá bom? A equação do C me diz que PC menos TBC é igual à massa do C vezes a aceleração.
O peso do C eu calculei aqui, ó, 300, né? Quando eu fui fazer a conta. TBC eu não tenho. A massa do C é 30. A aceleração é 5. Então, 300 menos 150. Tem hora que essa luz não escreve aqui. Aí. É igual a TBC. Portanto, a tração no fio entre B e C é de 150 metros. Com isso, eu respondi aí mais um exercício da lista de vocês. Ok? Eu já tirei a chamada pelo chat lá. E lembrando, na semana que vem, eu não vou fazer chamada para vocês, tá? Na semana que vem, eu vou entrar em aula apenas para tirar dúvidas da lista. Então, quem tiver dúvidas na lista de exercícios de leis de Newton, entra em aula na semana que vem para tirar essas dúvidas. Lembrando que segunda-feira não temos aula porque é feriado. Então, nós temos a aula da quarta-feira, as 2 aulas, para tirar dúvidas. Belezura? Obrigado pela presença na aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Quem tiver dúvida, aparece na aula da semana que vem. Olha o e-book, que tem mais exemplos resolvidos. Estou encerrando aqui o compartilhamento da tela. Estou encerrando a gravação e me despedindo de vocês. Bye, bye, gente. Até